Mateus 28, Evangelho de Mateus, versículo 20. Amém? Diz assim o final do nosso texto, Mateus 28, versículo 20, a segunda parte. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O tema da nossa reflexão hoje, da nossa meditação é: você não está sozinho. Você não está sozinho. Vamos ter uma palavra de oração. Deus, eu quero te louvar e quero te agradecer por esse tempo, por essa oportunidade que temos de cultuar e louvar o teu santo nome. Abençoe cada irmão que se fez presente, cada irmão que pode estar do seu lar acompanhando através das redes sociais este culto. Que o Senhor esteja entrando no coração de cada um, falando aos nossos corações. Que tua mensagem possa ecoar dentro de nós e que possa trazer frutos para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O entendimento dessa verdade, irmãos, de que Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ela deveria ser suficiente para nós. Ela deveria ser algo que trazesse essa segurança para nós, para que nenhuma circunstância, para que nada pudesse se levantar para tirar a nossa alegria. Nada pudesse vir para roubar a nossa alegria. Por quê? Porque se Jesus está dizendo que Ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida, essa garantia e segurança faz com que qualquer outra garantia e segurança que nós possamos ter seja algo irrelevante. Porque não se compara a essa promessa. Não se compara a essa garantia da presença de Jesus todos os dias na nossa vida. Então essa garantia de que Jesus está comigo faz com que a segurança que talvez eu tenha na minha estabilidade financeira, na minha conta bancária, seja irrelevante perto da promessa do Senhor. A segurança, a garantia que eu tenha talvez no que um médico talvez venha falar, faz com que essa confiança no Senhor seja muito maior, porque não se compara. Ele vai estar conosco todos os dias. Essa certeza, essa convicção de um Deus que pode prover todas as coisas e que está comigo, mesmo apesar do meu saldo na conta bancária. Deus está conosco. Jesus está conosco. Ele fez essa promessa. Essa garantia e segurança de que Jesus está comigo todos os dias deve fazer com que eu confie muito mais nas suas promessas do que naquilo que nós podemos mesmo planejar e fazer na nossa vida. Então, você pode ter uma segurança e uma garantia hoje. Você não está sozinho. Jesus está com você. Ele prometeu estar com você ao seu lado. Talvez você ache que esteja sozinho. Talvez você tenha passado por lutas, você tenha sofrido, você tenha passado momentos de ansiedade, de medo, talvez até momentos de depressão. Talvez essa quarentena tenha tirado a sua paz de espírito, essa quarentena tenha te afastado mais do Senhor, tenha esfriado o teu coração. Talvez você esteja cheio de incertezas hoje. Tem passado dias de incertezas, mas hoje eu quero que você saia daqui com uma certeza no seu coração e uma convicção de que você não está sozinho. Você não está sozinho, Jesus está com você. Jesus prometeu estar ao seu lado todos os dias. Você não está sozinho. Se nós formos ver Salmo 121, o salmista chega e diz: elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O contexto em que o salmista escreve esse salmo é porque os pagãos, eles edificavam altares nos montes. Eles adoravam os seus deuses nos montes, então no momento de luto, no momento de aflição, eles começavam a olhar para os montes para procurar o altar, para buscar o socorro daquela divindade. Só que o salmista aqui, ele não tem uma dúvida de onde vem o socorro.
Ele usa essa figura de linguagem porque era algo comum da época, só que o salmista tem uma convicção. Ele tem uma certeza no seu coração, porque ele continua o salmo dizendo assim: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Da onde que vem o socorro? Do meu Senhor que fez os céus e a terra. Ele continua: ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o seu protetor. O Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O sol guardará de todo mal e protege a sua vida. O Senhor o guarda em tudo o que você faz, agora e para sempre. O Senhor te guardará em tudo o que você faz, agora e para sempre. E Ele prometeu estar conosco, amém? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a primeira verdade que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã, irmãos, é que a convicção de que Jesus está conosco lança fora todos os nossos medos. A convicção de que Jesus está conosco lança fora todos os nossos medos. Em 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Quem é o perfeito amor? É Jesus. Quem prometeu estar conosco todos os dias? É Jesus. Quem é que vai lançar fora o medo? É Jesus. É Jesus que lança fora todo o nosso temor. Então, quando nós vemos essa declaração, e essa declaração ela se torna uma convicção, uma certeza na nossa vida, uma segurança, a gente não precisa mais ter nenhum tipo de medo. Mesmo que as coisas pareçam incertas, mesmo que as circunstâncias pareçam incertas, por mais que a gente não compreenda algumas coisas na nossa vida, não significa que seja algo incerto. Não significa que seja algo incerto. Então, por mais que às vezes a gente não tenha um mapa que nos ajude a entender todos os caminhos pelo qual Jesus está conduzindo a nossa vida, mesmo que a gente não consiga entender muitas vezes, nós não precisamos temer, porque nós temos, por mais que o caminho pareça incerto, nós temos uma garantia e uma segurança. Jesus está conosco. Ele está conosco nessa caminhada. Ele está nos conduzindo nesse caminho. Então, irmãos, essa promessa significa que quando você estava lá no altar, Jesus estava lá com você. Quando você girou a chave a primeira vez da sua casa e entrou a primeira vez na sua própria casa, Jesus estava lá com você. Quando lá no hospital você pela primeira vez pegou o seu filho ou sua filha no colo, Jesus estava lá com você. Quando você foi promovido, você recebeu um emprego, Jesus estava lá com você. Mas quando você foi demitido, Jesus estava lá também. Quando veio a primeira notícia ruim, Jesus estava lá também. Quando talvez veio um diagnóstico médico para tentar roubar a sua alegria, Jesus estava lá também. Jesus estava lá também. Jesus estava presente. Ele sempre esteve lá, irmão. Então, o que Jesus está dizendo para nós é que por mais que talvez você não me perceba, não significa que eu não esteja lá. Jesus muitas vezes está querendo falar isso para nós. Meu irmão, por mais que talvez você não esteja percebendo, eu estou com você. Eu nunca te deixei, eu nunca te abandonei. Então, não sei se vocês já pararam para perceber, irmãos, mas parece que, às vezes, a gente se pergunta por que Jesus parou de falar com a gente, ou por que a gente não está escutando Jesus falar conosco. Talvez você já fez esse questionamento. Por que eu não estou ouvindo Jesus? Ou por que Jesus parou de falar comigo? E um exemplo que nos ajuda a responder um pouco isso é o exemplo do rádio. Porque no rádio existem muitas estações que nós podemos sintonizar para poder escutar, mas nós podemos apenas escutar uma de cada vez. A gente precisa sintonizar para poder escutar a rádio. Então, às vezes, a gente está dizendo que Jesus não fala com a gente. Que Jesus talvez não está falando, e aquilo que a gente chama de silêncio de Jesus, muitas vezes é falta de sintonia.
Muitas vezes é falta de sintonia, porque eu fico dizendo, Jesus não fala comigo. E Jesus está dizendo para nós, você precisa sintonizar a minha estação, meu filho. Você precisa me encontrar, você precisa sintonizar, você precisa se alinhar à minha vontade. Porque às vezes a gente está sintonizando várias estações, mas não está sintonizando Jesus na nossa vida. Não estamos nos alinhando com Jesus. Então às vezes a gente pensa que Jesus não está conosco em determinada situação, só que Jesus está dizendo, eu continuo com você. Você é que não percebeu a minha presença. E a gente precisa entender isso. Porque, meus irmãos, Jesus é onipresente, Jesus sempre está com você, só que nós precisamos torná-lo visível em nossa vida. Nós precisamos torná-lo presente, nós precisamos torná-lo visível dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, onde quer que nós estivermos. A gente precisa entender e perceber que nós não estamos sozinhos, porque a promessa foi feita. O que Jesus está dizendo para nós é que nos teus melhores momentos eu estava com você, mas nos teus piores momentos eu também estava com você. Eu sempre estive com você. E eu quero compartilhar mais algumas verdades com vocês, irmãos, nessa manhã. Mais umas verdades que vão nos ajudar a viver mais constantemente, com menos dúvidas, com menos incertezas, menos inquietações e mais convicções nos corações. Mais seguros em relação às promessas que Jesus tem feito, aquilo que Ele já declarou, para que nós não andemos incertos, mas com certeza em nossos corações. E uma segunda verdade para nós aqui nessa manhã, é que o problema muitas vezes, irmãos, não são os lugares onde nós estamos, mas quem está conosco nos lugares. O problema, às vezes, não são lugares onde nós estamos, mas quem está conosco nesses lugares. Porque, meus irmãos, não tem a ver com o lugar que eu estou, mas quem está comigo. Quem está com você aonde você está inserido. Quem está com você no seu lar. Quem está com você no seu trabalho. Quem está com você no seu dia a dia. Porque, irmãos, você já deve ter pensado, talvez até aconteceu isso com você. Quantas pessoas que estão no lugar que sempre sonharam estar, por tanto tempo almejaram chegar naquele lugar, mas no momento que chegaram, pararam de sonhar, se decepcionaram, desanimaram, estão decepcionadas, porque a grande questão, a grande verdade é que nunca foi sobre lugares. Nunca foi sobre lugares, porque a casa dos sonhos, quando a gente compra a casa dos sonhos, só nos dá uma certeza que nunca foi sobre o lugar. O fato de a gente poder estar dirigindo finalmente aquele carro que a gente sonhou ter, significa que nunca foi sobre aquilo que a gente pode financiar, porque não tem a ver com o lugar onde a gente pode estar ou aquilo que a gente pode ter, mas quem está conosco. Irmãos, você já parou para pensar que o céu é o lugar que todo mundo quer estar? Por quê? Porque Jesus vai estar lá. Porque Deus vai estar lá. Todo mundo quer o céu porque nós sabemos que vai ter alguém lá conosco. E esse alguém é Jesus. Esse alguém é o Senhor que vai estar conosco. Então, meus irmãos, quando a gente entende essa verdade, qualquer lugar com Jesus pode se tornar um pedaço do céu. Só que qualquer lugar na nossa vida, qualquer coisa na nossa vida sem Jesus, se torna algo vazio. Porque não preenche, não nos satisfaz. Então a gente quer ir para o céu porque a gente sabemos que Ele está assentado no trono esperando por nós. Irmãos, por que você acha que Jesus fala para nós trazermos a realidade do céu aqui para a terra? Quando nós vemos Jesus muitas vezes falando para os discípulos, trazemos essa realidade do céu para a terra. Por quê? Porque onde Jesus está, as realidades do seu reino se manifestam. Onde Jesus se faz presente, as realidades do seu reino se manifestam. Lá em Romanos 14, 17 diz que as realidades do reino de Deus dizem a respeito de uma vida de justiça, paz e alegria. O reino de Deus não é comida e bebida. O reino de Deus não é ter, não é as coisas, não é o lugar onde nós estamos. O reino de Deus é justiça,
paz e alegria no Espírito Santo. É a presença dele, o reino dele se manifestando na nossa vida, onde quer que nós estejamos. Jesus nos ensina isso na sua oração dominical, ele transmite essa verdade a nós. Ele fala assim, que seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela já está sendo feita no céu. Que a vontade dele seja feita na terra, assim como no céu já está sendo feita. Porque o princípio de Jesus é simples, irmãos. Onde o reino de Deus chega, as realidades desse reino chegam também. Se Jesus está de fato presente dentro do seu lar, se você convida ele para estar, as realidades do reino dele podem entrar no seu lar também. Justiça, paz e alegria. Então não importa o lugar, importa quem está reinando onde você está. Quem está reinando onde você se encontra. Então nós precisamos estabelecer sobre o lugar que nós chamamos de lar, essas realidades do reino de Deus, e tudo vai mudar ao nosso redor. Deixar Jesus no controle de todas as coisas, porque isso não tem a ver com o local onde você é estabelecido, mas com o ambiente que o Senhor pode gerar através da sua vida no local onde você está estabelecido. É aquilo que Jesus pode fazer na nossa vida. Porque a nossa segurança, irmãos, a nossa alegria e as nossas convicções, elas não têm a ver com os locais onde nós estamos, trabalhamos, mas sempre tem a ver com quem está conosco. Jesus. E Ele está conosco. Uma terceira verdade para nós, irmãos, é que muitas vezes, para nós dizermos sim à vontade de Deus, nós precisamos dizer não para as nossas vontades. Para dizer sim à vontade de Deus, nós precisamos dizer não para as nossas vontades. Irmãos, muitas vezes nós temos dificuldades na nossa vida, porque a gente esquece o fato de que antes mesmo de nós idealizarmos planos e projetos a nosso respeito, Jesus já tinha feito planos a nosso respeito. A gente traça projetos, planos, idealiza e a gente acaba esquecendo que Jesus, antes mesmo de nós sermos formados, já tinha planos para nós. Nós precisamos entender, por exemplo, o exemplo de Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo para nós, porque Paulo era um judeu legítimo. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, um dos melhores mestres dos judeus. Os pais de Paulo tinham sonhos e planos para eles, investiram na vida de Paulo. Paulo se esmerou para ser o melhor judeu, para ser zeloso. Tanto é que após isso, após o seu período de formação, ele foi considerado um judeu zeloso. E ele perseguia os cristãos, ele dava aval para matar os cristãos, porque ele era bom naquilo que ele fazia. Então ele estava se tornando exatamente aquilo que seus pais, aquilo que seus mestres e aquilo que ele mesmo tinha traçado para a sua vida. Só que chega um momento da história na vida de Paulo, que o Deus de Paulo, através da pessoa de Jesus, tem um encontro com ele. E esse encontro, ele gera uma ruptura entre as expectativas que Paulo tinha a seu respeito e as expectativas que Jesus tinha a respeito da vida de Paulo. Então nós precisamos entender isso, irmãos, que chega um momento na nossa história, da nossa vida, quando a gente se encontra com Jesus, que a pergunta que Jesus faz para nós é: a partir de hoje, qual expectativa você quer suprir? Você quer suprir as expectativas dos seus pais para a sua vida? Você quer suprir as expectativas dos seus amigos para a sua vida? Você quer suprir as tuas expectativas para a sua vida? Ou você quer suprir as minhas expectativas que eu tenho para a sua vida? Os meus planos e projetos que eu tenho para a sua vida? E esse é o ponto que gera essa ruptura, onde Jesus nos diz lá em Lucas 9, versículo 23 e 24, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se você se apegar à sua vida, vai perdê-la, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Irmãos, esse é o ponto que precisa haver, essa ruptura que faz com que o Evangelho seja a maior transformação na história de alguém que se rende a Jesus. Porque Jesus muda a nossa história. Jesus transforma a nossa vida, transforma a nossa família. É permitir todos os dias
a morte do velho homem para que nasça um novo homem todos os dias em Cristo Jesus. O grande problema, irmãos, é que recentemente foi feito um estudo dentro das igrejas evangélicas, onde diz que cerca de 70% dos evangélicos que frequentam as igrejas não passaram por um processo de conversão. 70% dos evangélicos que frequentam a igreja não passaram por um processo de conversão, ou seja, não passaram por esse processo de ruptura, de fazer morrer o velho homem, dizer não para si mesmo e dizer sim para Jesus, para que nasça um novo homem. Aceitar o evangelho socialmente, mas não aceitar o evangelho naturalmente, para que a sua natureza seja mortificada e que nasça um novo homem em Cristo Jesus. Só querem a parte das bênçãos, mas não da renúncia. Irmãos, para dizer sim à vontade de Deus, nós precisamos dizer não às nossas vontades. E esse é o grande motivo, irmão, porque às vezes tem muita gente cansada, muita gente angustiada, muita gente depressiva, com medo, inconstante, imatura dentro das igrejas. Por quê? Porque ainda só encontraram o evangelho, mas ainda não se esvaziaram das suas expectativas. Ainda não abandonaram o seu eu, não abandonaram os seus projetos, não abandonaram os seus achismos para poder abraçar as expectativas e planos que Jesus tinha para a vida delas. Não deram esse passo de renúncia. Irmãos, é preciso haver esse ponto de ruptura na nossa história, a conversão. Onde eu nego a mim mesmo e eu digo sim para Jesus. Um encontro com Jesus verdadeiro muda a nossa rota, muda a nossa vida, muda quem nós somos. Porque como diz a palavra, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Então eu digo não às minhas vontades e eu digo sim, faça a tua vontade na minha vida, Jesus. Faça a tua vontade na minha vida. Então, meus irmãos, nós precisamos prestar atenção. Existe esse princípio básico sobre a conversão. Porque o homem que você era, a pessoa que você era, morre a partir do momento que Jesus entra em sua vida. No momento que Jesus passa a ser Senhor da sua vida, que Ele entra na sua história, para que possa nascer em Deus aquilo que Ele sempre quis que você fosse. Então, quando entendemos que nós não estamos sozinhos, que Cristo fez por nós, nós compreendemos que para dizer sim para a vontade de Deus, é preciso dizer não para as nossas vontades. É preciso dizer não para nós mesmos. Quem eu era já não existe mais. Às vezes as pessoas vêm querer atacar o seu passado e você diz, desculpa, irmão, quem eu era eu já não sou mais, as coisas antigas já se passaram e em Cristo tudo se fez novo. Então o que muda as nossas histórias, irmãos, é a quem nós estamos dizendo sim. A quem nós estamos dizendo sim, a quem nós estamos servindo, a nós mesmos ou a Jesus. Quais as expectativas que o nosso coração está tentando suprir? Das pessoas que nos cercam, os planos que você fez desde a tua juventude, ou aquilo que Jesus tem planejado para você? Nós precisamos refletir sobre isso. E a última verdade para nós, irmãos, nessa manhã, é que nós precisamos parar de tentar entender todos os porquês. Nós precisamos parar de tentar entender todos os porquês. Ah, pastor, quer dizer então que eu tenho que fechar os olhos para realidades ao meu redor? Não. Não, você não tem que fechar os olhos para as realidades. Eu não estou dizendo para você fingir que você não tem passado por lutas, que a nossa vida tem dificuldades, tem aflições, que existem problemas. Eu sei, elas estão batendo na nossa porta todos os dias. Todos os dias nós somos provados. O que eu quero dizer para vocês essa manhã, irmãos, é que você não pode dar para os teus problemas o lugar de governo na sua vida. Nós não podemos deixar os problemas serem maiores do que eles realmente são, tomarem a nossa atenção, roubarem a primazia que é devida ao Senhor. Nós não podemos deixar que as lutas fiquem maiores do que elas realmente são. Nós não podemos focar só nelas. Então, eu estou te pedindo, confie na promessa.
de que Jesus está com você. Jesus disse que estaria com você todos os dias. E Ele vai estar com você todos os dias. Mesmo que isso nem sempre parece fazer sentido, nem sempre é a lógica. Mas o fato de você não entender algumas coisas não significa que Jesus não esteja presente em sua vida e agindo em seu favor. O fato de que às vezes a gente não entende o porquê. Por que assim? Por que desse jeito? Por que tanta luta? Não significa que Ele não esteja trabalhando na sua vida. Ele está lá. Ele está presente. Irmãos, é começar a caminhar em um nível de fé onde nem sempre a gente sabe para onde está indo, mas tem a convicção de que sabe quem está indo conosco, quem está nos conduzindo, quem está do nosso lado. Porque, irmãos, a fé ela não é estabelecida por aquilo que nós vemos, como dizem Hebreus, mas por aquilo que nós cremos. Jesus estabelece esse princípio de uma fé que não se estabelece por visão, porque uma fé que é estabelecida por visão, muitas vezes nos leva a ficar distraídos, porque são tantas opções, há tantos caminhos, há tantas escolhas, e eu fico, para onde que eu vou, para onde que eu caminho, qual é a direção? Mas quando nós vamos através da fé, a palavra de Deus diz que existe uma voz por trás de nós que diz, é por aqui, é por ali, não faz assim, faz desse jeito, essa é a escolha certa, é por esse caminho, siga isso que vai dar certo. Porque é Jesus falando a todos nós, é Jesus se fazendo presente em nossa vida. É a voz do Senhor guiando nossos passos. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Precisamos entender isso. Às vezes Jesus vai nos levar por caminhos que não têm explicação. Às vezes Jesus vai trabalhar na nossa vida de formas que a gente não consegue entender num primeiro momento. Mas o final disso é bênção. O final disso é glória, é alegria, porque Deus trabalhou através de nós. Então, irmãos, a graça de Deus, a graça de Jesus, nos faz viver coisas que nós não temos como explicar. Ah, fulano, como isso? Como isso na sua vida? Não tem explicação, é só pela graça, é só Jesus. Eu não tenho explicações para dizer o que Deus tem feito na minha vida, as coisas que Deus tem feito na minha vida, não tem como entender, não tem como explicar. Filipenses 4:7 deixa bem claro, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, para que a gente possa desfrutar a paz que excede todo entendimento, nós precisamos muitas vezes abrir mão do direito de entender. Abrir mão desse direito de entender, para que a gente desfrute dessa paz, a gente precisa parar de querer entender, porque é uma paz que vem sobre a nossa vida, mesmo quando há adversidades, mesmo quando há tribulação, mesmo quando há doença, porque é uma paz que excede todo o entendimento. É a paz de Jesus. Irmãos, eu tomei uma decisão alguns anos atrás. Eu decidi tentar parar de entender e começar a descansar. Havia um tempo que eu queria entender. E a palavra de Deus me fez entender que eu tenho que parar de entender e eu tenho que começar a descansar. Descansar nas promessas. Descansar naquele que é fiel para cumprir as promessas. Aquele que prometeu que não iria nos deixar, que estaria sempre conosco. Mas com certeza faz sentido para quem fez essa promessa. E aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Porque sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vemos o exemplo de Abraão. Abraão creu contra a esperança, por quê? Porque ele tinha fé. Ele tinha fé. E Jesus nos convida a viver isso na nossa vida. É através dessa fé que o Senhor nos prepara para agir extraordinário em nossa vida. Veja o exemplo de Noé. Noé não começou a construir a arca quando começou a chover. Não. Deus veio falar com ele e falou, Noé, vai construir uma arca, quando não fazia sentido algum construir uma arca. Como assim vai chover? Como assim vai construir uma arca? Porque Deus estava preparando as bases para aquilo que estava por vir na vida de Noé.
Deus estava preparando aquilo que estava por vir. Noé está dizendo, Deus, eu não entendo, não faz sentido. E Deus está falando para Noé, Noé, não adianta entender, apenas creia, apenas faça. E Noé começa a construir, se passam 100 anos, sem que uma gota de chuva caia. E o que aconteceu? Choveu. O dilúvio veio. Noé foi contra a lógica, porque tinha fé. Irmãos, aqueles jovens que estavam diante daquela fornalha acesa, eles tinham fé no Senhor. Fé de que se o Senhor quisesse, Ele iria os livrar da fornalha. E eles estavam dispostos a serem jogados naquela fornalha por causa da sua fé. Eles não negaram a Jesus em nenhum momento. E quando eles foram jogados para dentro daquela fornalha, o que foi que aconteceu? Eles não estavam sozinhos. Eles não estavam sozinhos naquela fornalha. Havia um outro homem, havia alguém junto deles, caminhando com eles, impedindo que eles fossem queimados. E esse alguém era Jesus. Jesus que se faz presente na tua vida, no meio das tuas fornalhas, no meio das tuas lutas. É Ele que se apresenta para estar com você. É Ele que diz que não te abandona, que está ao seu lado. Eles não estavam sozinhos. É esse Senhor que diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei. Por quê? Porque Tu estás comigo. Tu estás comigo. Não temas, porque eu sou contigo. Seja forte e corajoso, pois o Senhor estará com você por onde você andar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro presente nas angústias e na hora da angústia. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Ele também diz em Hebreus, nunca te deixei, nunca te abandonarei. Esse é Jesus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, você não está sozinho. Você não está sozinho, você não está só e você não precisa ficar sozinho. Eu não sei o que você tem passado durante esse tempo. Eu não sei as lutas que você tem enfrentado no seu dia a dia. Eu não sei o que está acontecendo, mas o que eu quero te dizer, meus irmãos, é que Jesus é contigo e você não está sozinho. Talvez você ache que esteja sozinho nessa batalha, mas você não está sozinho. Você não precisa enfrentar sozinho essa batalha, porque tem alguém que quer te ajudar e quer caminhar do seu lado. Tem alguém que quer conduzir os teus passos, alguém que quer transformar o seu lar, que quer transformar a sua família, quer transformar o seu emprego em um pedaço do céu, que quer trazer as bênçãos do reino de Deus sobre a sua vida. Então, meu irmão, não endureça o seu coração, não resista à palavra de Deus, não resista ao convite de Jesus. Deixa Jesus tomar conta de você, deixa Ele reinar em sua vida, deixa Jesus lançar fora os teus temores e comece a entender que Ele nunca te abandonou, que Ele sempre esteve com você. E a necessidade que nós temos de torná-lo presente em nossas vidas. Então, meu irmão, chega de dizer sim para você mesmo. Chega de dizer sim para os teus problemas e para os teus medos e comece a dizer sim para Jesus e para as suas promessas. Comece a dizer sim para o reino dEle. Está na hora de nós, através da fé, nos introduzirmos ao que Deus tem preparado para nós. Antes mesmo que Ele nos formasse, Ele já tinha preparado para nós. Precisamos tentar parar de entender os porquês e começar a descansar nas promessas de Jesus. Com fé em Jesus, porque você não está sozinho. Amém? Vocês creem nisso? Ele quer mudar a tua história. Convide Ele para entrar e mudar a tua história. Vamos orar. Deus, nós te damos graças e te louvamos por esse tempo. Obrigado porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Tu és um Deus poderoso, um Deus de milagres, um Deus que age poderosamente, que sempre está conosco. Nos ajude a perceber, Pai, a Tua presença. Oh, Pai, quantas vezes nós queremos andar do nosso jeito, conforme a nossa vontade, conforme os nossos achismos, Pai. Tira isso de nós
e que nós possamos perceber que o Senhor sempre esteve conosco, o Senhor sempre está lá, querendo nos conduzir, querendo nos ajudar a tomar as escolhas corretas, querendo mudar a nossa história, trazer paz, bênção, justiça, alegria para dentro das nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor está de braços abertos, prontos a nos receber e transformar a nossa história. Deus, nós queremos diante de Ti, Pai, nos render totalmente a Ti. Entra em nossos corações. Traz restauração, traz cura, traz libertação, Pai, daqueles fardos que nos oprimem, de tudo aquilo que tem nos afastado de Ti, ó Deus. Elimina isso da nossa vida, elimina o pecado, Pai, através do Teu sangue, para que nós possamos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Espírito Santo de Deus, sopra o Teu vento sobre nós. Traz o Teu avivamento conforme a Tua palavra, Pai. Restaura e levanta os nossos corações a Te adorar e a Te servir de todo o coração. Nós clamamos mais de Ti e menos de nós, Pai. Para que a Tua vontade seja feita. Para que a Tua vontade seja feita aqui na terra como já tem sido feita lá no céu, Deus. Vem sobre nós e derrama sobre nós a Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.